Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui na nossa primeira aula de espanhol do terceiro bimestre. Sei que vocês estão morrendo de saudade da minha pessoa, né? E eu de vocês também. E aí eu resolvi modificar um pouquinho da dinâmica desse terceiro bimestre. Então agora, a partir desse bimestre, eu começarei a gravar as aulas com alguns slides em PowerPoint explicativo para vocês. Então não terá mais aquelas aulas do YouTube, eu que gravarei e explicarei o conteúdo para vocês e com a mesma dinâmica sempre terá uma atividade em anexo para vocês fazerem, beleza? E hoje também nós teremos uma atividade de pesquisa, o qual eu vou explicar no final o que vocês terão que fazer. Então vamos lá iniciar o conteúdo, que é a acentuação gráfica da língua espanhola. Só virar a câmera para que nós possamos começar. Só um minuto. Então vamos lá, acentuação, acentuação gráfica do espanhol. Então, como está dizendo aí o texto, ó, la lengua española se rige por um conjunto de regras de acentuação gráfica que nos permitem determinar em la língua escrita sobre qual sílaba recai a maior força de pronunciação em uma palavra. O que está dizendo aí? Que a língua espanhola também tem um conjunto de regras de acentuação gráfica que permitem a nós sabermos, através da escrita, qual é a sílaba que recai a maior força da pronunciação. Então aí continua, ó, la tilde, o acento gráfico, que é o acento, que só existe o agudo, é chamado de tilde ou acento gráfico. Eis um signo diacrítico que nos permite reflejar em la escritura de la acentuación rasgo prosódico de nuestra lengua e que em consequência nos ajuda a realizar uma correta pronunciação das palavras. Então esse acento gráfico ou tilde ajuda a nós termos a entonação da palavra. E o acento gráfico tilde é uma rayata oblíqua, ou seja, um tracinho em cima da letra, igual ao português, que se escreve sempre sobre a vogal tônica, sempre colocado na vogal tônica, vogal mais forte. Em espanhol, la posição del acento, ou seja, de la tilde, né, do acento gráfico de la tilde, peraí que embaçou um pouquinho, puede variar, pues no tiene un sistema acentual rígido. Isso significa que duas palavras semelhantes podem incluso ter significados distintos dependendo do lugar onde o acento está colocado. Então são aí as palavras que vão ter escritas iguais, só que uma leva acento, outra não, e aí o acento vai modificar totalmente o sentido da palavra. E aí no final fala que a continuação exponaremos uma a uma das regras. Então nos próximos slides nós iremos ver aí regra por regra. Então vamos lá, vamos iniciar com as palavras agudas. O que são as palavras agudas? São as nossas oxítonas. Então, de trás para frente que a gente conta a sílaba tônica. Então, se a sílaba tônica for a primeira de trás para frente, nós vamos classificá-las como agudas, ou seja, como as nossas oxítonas. E aí tem a regrinha. As palavras agudas solamente terão acento quando terminem em vocal A, I, O, ou em consonantes N ou S. O resto de los casos não irão acentuar graficamente. Então aí, as agudas, que são as nossas oxítonas, elas só levam acento quando a sílaba tônica, que é a primeira de trás para frente, terminar em A, E, I, O ou U, ou com as consoantes N e S. E aí embaixo nós temos alguns exemplos, ó. Mamá, así, satém, comi, averiguei, luchou, estes. Todas essas palavras são palavras agudas, porque sílaba tônica é a primeira de trás para frente. E por que ela leva o acento? Porque ela é terminada em vogal, ou é terminada com N, ou é terminada em S. Exemplos aí embaixo, ó. Hacer, involucrar, boabá, feliz, papel, parede, estou. São palavras agudas também, são palavras oxítonas, só que elas não levam acento porque ela não segue a regra lá em cima, ela não é terminada nem em vogal, nem em N, nem em S, por isso não leva acento. E aí no levarán tilde, sin embargo, as palavras agudas terminadas
em mais de uma consonante. Então, aí se for duas consoantes terminando as palavras, iceberg, snobs, comfort, também não pode utilizar acento. Então, para nós acentuarmos a aguda, que a sílaba tônica é a primeira de trás para frente, a gente só coloca quando ela terminar em vogal, quando ela terminar em N ou quando ela terminar em S. Próximo aí são as palavras graves, que são as nossas paroxítonas. Quando que a gente vai utilizar acento nas graves ou paroxítonas? Então, as palavras graves ou lhanas, então as paroxítonas podem ser chamadas de graves ou lhanas. Elas só levam acento caso termine em consoante. Então, todas as graves ou lhanas, que são as paroxítonas, ela só vai ser acentuada se ela terminar em N ou S. Se ela terminar em consoante que não seja N ou S. E como a gente vai saber qual é a sílaba tônica das graves ou lhanas? Contando de trás para frente é a segunda sílaba tônica. Então, se a segunda sílaba tônica de trás para frente for terminada em consoante, ela deve ser acentuada. Só não acentua se ela terminar em vogal ou se ela terminar em N ou S. Ou seja, você gravou a regrinha da primeira lá aguda. A aguda só acentua com vogal NS. As graves é ao contrário. Ela só acentua com consoante, que não seja o N e o S. E aí a segunda sílaba tônica de trás para frente, a mais forte. Exemplo: lápis, cráter, caráter, revolve, clímax, tórax, currículum. Por que eu acentuei essas palavras aí? Porque todas elas são terminadas em consoante, que não é N e S. E é a segunda sílaba tônica de trás para frente. Alguns exemplos aí sem acento: libreta, quise, estaba, senderos, fruta, pendiente, naranja. Não é utilizado o acento porque todas elas são terminadas em vogal. Mas aí tem uma exceção à regra, que são as palavras que constituem as palavras lianas que são terminadas em duas consoantes, sendo a última delas resultante de N ou S. Então aí tem Western Bíceps Record. Então, quando terminar com duas consoantes, em que a última consoante seja N ou S, aí sim eu acentuo. Então, repetindo, as palavras graves ou lianas, que são as nossas paroxítonas, é sempre a segunda sílaba de trás para frente a mais forte. Quando que eu vou acentuar? Quando ela terminar em consoante que não seja N ou S. E a exceção da regra é quando terminar em duas consoantes, aí sim eu só acentuo se ela terminar em N ou S. Vamos à terceira e última regra. Terceira e última regra tem aí as esdrúxulas e as sobresdrúxulas. O que seria isso? Esdrúxulas são as nossas proparoxítonas, que é a terceira sílaba tônica de trás para frente. E a sobresdrúxula, que não existe em português, seria da quarta sílaba tônica em diante de trás para frente. Então, essas duas regras aí das esdrúxulas e sobresdrúxulas, todas são acentuadas. Exemplo: rápido, palpito, rústico, insólito, miércoles, terráqueo. E as sobresdrúxulas, hagácelo, comprácelo, piénsetelo. As sobresdrúxulas não existem no português. Em espanhol, é a junção aí do verbo mais o objeto direto e o objeto indireto em forma de pronome, certo? Então, todas elas são acentuadas. Então, recapitulando: agudas acentua as terminadas em vogal, N e S, e ela é a primeira sílaba tônica de trás para frente. Lianas ou graves, que são as nossas paroxítonas, é a segunda sílaba tônica de trás para frente, a gente só acentua as terminadas em consoante, com exceção de N e S. Exceção dessa regra aí, quando as palavras terminarem com duas consoantes, em que a última consoante seja N ou S, aí sim eu acentuo. E as esdrúxulas ou sobresdrúxulas, esdrúxulas é a terceira sílaba tônica de trás para frente, sobresdrúxulas é a quarta sílaba tônica de trás para frente. Todas elas são acentuadas. Então anotem essas regras aí, assistam o vídeo direitinho, dê pause quando necessário para anotar essas regrinhas e o nome das classificações agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas.
certo? Porque esse bimestre não tem apostila, então é necessário que vocês anotem e guardem para vocês o conteúdo, que é conteúdo de prova futuramente, beleza? E como eu falei para vocês, hoje nós teremos um trabalho de pesquisa também. Vamos ao assunto. Então, vocês irão pesquisar sobre os 10 pontos turísticos da Argentina. Vão pesquisar sobre 10 pontos específicos, os mais interessantes que vocês acharem sobre o turismo da Argentina. Então, vai lá no Google, bota lá, pontos turísticos da Argentina. E aí vejam os 10 mais interessantes que vocês acharem. Fez essa pesquisa, vai escrever um pequeno texto sobre cada local, cada ponto turístico. Vai escrever de uma maneira bem particular, cada um tem a sua maneira particular, não é copiar diretamente do Google. Fez direitinho, fez tudo certinho lá, fez a pesquisa, escreveu numa folha à parte tudo sobre os pontos turísticos, aí vocês vão gravar um podcast no site que eu vou explicar daqui a pouco. E aí a pesquisa ela é toda em português. A única coisa que eu quero que vocês falem em espanhol é o nome do ponto turístico e a cidade onde fica esse ponto turístico, certo? O nome do ponto turístico e a cidade vocês não vão falar em português, vocês vão falar em espanhol. O resto da pesquisa, sim, vocês vão falar tudo em português. Então, vou colocar aqui o próximo slide falando qual é o site que vocês vão utilizar e como que é utilizado ele para a gravação do podcast. Então, o site é esse aqui, ó, www.vucaru.com. O site ele vai abrir todo em inglês. Aí vocês vão lá no cantinho direito aqui, ó. Tá vendo onde tá aí esse PT? Tem uma setinha, vocês vão apertar e vão trocar para esse PT que é o português e vão tirar do inglês. Aí sim vocês vão conseguir entender o site. Trocou para português, nesse botãozinho aí vermelho vocês vão clicar e vão gravar a pesquisa de vocês. Vocês vão narrar esses 10 pontos turísticos, o nome do ponto turístico, o que é esse ponto turístico e onde fica esse ponto turístico. Beleza? Gravou isso tudo. No computador vocês podem gravar com microfone, no celular através de um fone com microfone ou através mesmo do próprio fone interno do celular. Gravou, vocês vão apertar nessa bolinha vermelha, que aí já não vai estar mais o desenho do microfone, vai estar o desenho para vocês salvarem. Salvou, ele vai abrir uma janelinha embaixo com o link dessa gravação. Aí vocês vão copiar o link e vão encaminhar para a coordenação, que é o podcast de vocês. Não deixem de entregar esse podcast porque ele estará valendo 2 pontos. Então, daqueles 5 pontos das atividades online, 2 pontos será desse podcast, beleza? Se vocês não entregarem, esse bimestre vocês só vão estar concorrendo a 8 pontos. Então, já é melhor garantir 2 pontos, um trabalho tranquilo e fácil de se fazer. Por quê? Como eu disse desde o primeiro ano para vocês, estudar uma língua estrangeira não é só estudar gramática e as particularidades da língua. Nós temos que aprender um pouco sobre a cultura desses países hispanohablantes. Por isso vem esse trabalho de pesquisa que quando vocês não estavam nesse ensino remoto, era o que aparecia no final de cada apostila. Autores, pintores, alguns vocabulários, algumas festas de países hispano-americanos, hispanohablantes. Então aí, como a gente não tem apostila, vocês vão fazer essa pesquisa aí dos 10 pontos turísticos mais interessantes da Argentina e vão criar esse podcast, beleza? Prazo de entrega daqui a 2 semanas. A gente está tendo aula hoje, semana que vem a gente não tem aula de espanhol, na semana seguinte, quando nós voltarmos, é o último prazo da entrega desse podcast. Beleza? E aí é para enviar junto com as atividades por e-mail o link da gravação do podcast de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar aqui, só mandar para a coordenação a dúvida que vocês tenham, que aí ela me passe e eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? Um abração para vocês, até a próxima aula e não deixem de fazer as atividades que eu colocarei em anexo e nem o podcast. Tchau, tchau e até a próxima.